Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Vamos começar aí mais uma aula de metrologia, essas aulas à distância de metrologia. A nossa aula de agora vai ser sobre paquímetro. Nossa aula passada foi sobre réguas graduadas, né? Pelo que eu vi, vocês entenderam muito bem do que se trata, já que a maioria tirou nota máxima aí no exercício, né? Vamos lá, primeira aula sobre paquímetros. Antes de começar a aula, eu quero falar um pouco sobre os exercícios. Quando vocês virem essa aula no Moodle, quer dizer que as notas dos exercícios já estão lá também. Eu tô feliz, todo mundo, na maioria, fazendo exercício. O primeiro exercício ficou um pouco grande, até porque eu planejava dar ele em sala, mas eu vi que a maioria fez corretamente também. Eu juntei dois exercícios que estavam certos, parcialmente certos, e coloquei no AVA, no Moodle, como um gabarito. Então, tanto o exercício 2 quanto o exercício 3 tem um gabarito lá. Caso alguém ache que a nota está errada e quer fazer uma contestação, por favor, olhe o gabarito, confira se está errado mesmo, vê a versão que você me mandou e depois vocês falam comigo, né? Se tiver que mudar a nota, eu mudo sem problema nenhum. Tranquilo? Beleza. Então, próximos exercícios. Paquímetro agora tem mais um exercício, né? Exercício número 4. E a aula da semana seguinte, que vai ser sobre goniômetro, eu não vou ter exercício agora. Então nessa quinzena toda vai ter só um exercício para entregar, que vai ser sobre paquímetro, que é muito parecido com o de réguas graduadas. Mesmo estilo assim, de exercício. Como vocês entenderam muito bem a questão das réguas graduadas, eu acho que vocês estão entendendo como é que funcionam as coisas. Já falei, qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Eu sei que dar aula de metrologia à distância está muito longe do ideal, mas estou fazendo o melhor aqui para tentar fazer com que vocês entendam. Outra coisa que eu decidi, eu combinei com a gente, combinei com vocês, que nesse primeiro período de 2020, né, a gente teria 10 atividades. Eu até mandei para vocês como é que seria a avaliação e tal. Não sei se vocês viram. Quem não viu, olha o e-mail lá que eu mandei há um tempinho. Espero que vocês tenham entendido. Acho que vocês entenderam, já que ninguém veio falar comigo, né? E serão 10 avaliações. Já foram 3. Essa de paquímetro vai ser a 4. E aí por diante. O que eu estou querendo dizer é que as últimas avaliações, as últimas 3 ou 4, se eu não me engano, elas vão ser práticas. Essa disciplina aqui não tem como terminar ela totalmente online. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que fazer avaliações práticas na sala de aula. Tá bom? Então, assim, quando eu chegar no limite aí de 7 avaliações aqui para vocês, vou ter que dar uma pausa e esperar voltar às atividades normais em sala, porque não dá para vocês passarem por metrologia sem terem botado um paquímetro na mão, por exemplo. Beleza? Então vamos lá, aula de paquímetro agora. Bom, o paquímetro é esse instrumento aqui da imagem, né? É um instrumento com superfícies planas e polidas. O cursor é ajustado na régua, de modo que ele pode se movimentar, ou seja, tem um cursor acoplado a essa régua que ele se movimenta para frente e para trás de acordo com a medida que você quer fazer. Ele é construído geralmente de aço inoxidável. Por que aço inoxidável? O aço inoxidável ele é menos propenso à ação corrosiva do tempo, do ambiente. Então a tendência é que esse equipamento dure mais, esse instrumento dure mais. As graduações referem-se a 20 graus Celsius, ou seja, as medidas que estão aqui elas foram feitas a 20 graus Celsius, essa escala do paquímetro, né? E a escala ela é graduada em milímetro e polegadas, podendo polegada ser fracionária ou milesimal. Então aqui no paquímetro a gente tem dois tipos de polegadas, né? de medidas, né? Tanto em polegadas quanto em milímetros normais. E polegada pode ir em formato fracionário ou milesimal. O paquímetro a gente usa para medir superfícies retas, né, dimensões lineares, né, de maneira mais correta de falar. Internas, externas, profundidade. O
paquímetro ele nos dá uma maior versatilidade do que as réguas, né? Aqui, por exemplo, superfícies circulares. Com o paquímetro aqui eu consigo acoplar e fazer a medida exata do diâmetro da superfície. Então é muito bom nesse sentido. Com a régua eu teria uma incerteza muito maior. O paquímetro nada mais é que uma régua graduada com encosto fixo, que é esse aqui que estou passando o mouse em cima, sobre o qual existe um cursor, que é esse aqui de cima. É um instrumento utilizado para medição de peças, quando a quantidade não justifica um instrumental específico e a precisão requerida não desce a menos de 0,02 milímetros ou 1 sobre 128 polegadas. Então, assim, no contexto de oficinas mecânicas, a gente não costuma ver muita régua graduada, não costuma utilizar muito régua graduada. O que a gente costuma utilizar para fazer medidas de peças, etc., são paquímetros. Nossas medidas geralmente são feitas em paquímetros. Como aqui a gente não costuma usar sistema inglês, a gente não costuma fazer muitas medidas em polegadas. Porém, como eu falei na aula passada, existem alguns equipamentos que eles vêm com medidas em polegadas. Por exemplo, canos, tubulações, muitas vezes o diâmetro vem em polegada, então a gente tem que fazer medida em polegada. Beleza? Então é importante vocês aprenderem a medir tanto em milímetro quanto em polegada, usando o paquímetro. Vamos lá. Esse é o paquímetro, um desenho de paquímetro. Né? 1 é a orelha fixa, que está presa na régua. 2 é a orelha móvel, aquela que se movimenta de acordo com o cursor. 3 é o nônio, que é o que a gente usa para ter a medida mais precisa, ter as casas decimais mais precisas, vocês vão entender logo mais. É o nônio em polegada, né? Em cima é o nônio em polegada e embaixo é o nônio em milímetro. Né? Enfim, nônio. 4 é o parafuso. Eu vou medir uma certa dimensão aqui. A primeira coisa que eu faço é travar o paquímetro usando esse parafuso, porque a dimensão fica travada e eu posso medir com calma depois. Porque como vocês vão ver, é muito importante a gente ter uma visão muito clara de todas as marcações aqui da escala. Né? Então, o ideal é tirar a peça que eu estou medindo, travar, tirar a peça e então fazer a medida. Então, olhar e determinar a medida. Em 5 a gente tem o cursor, que é esse de cima aqui, que é essa parte que vai e volta no paquímetro. Em 6 eu tenho a escala em polegadas, que é mais em cima, na régua graduada fixa. Em 7 eu tenho o bico fixo, que é esse aqui embaixo. Eu tenho uma orelha fixa e um bico fixo. Eu tenho um bico móvel também aqui em 10, né? Eu tenho a orelha móvel. Em 8 eu tenho um encosto fixo, que é a parte interna. Em 9 encosto móvel, que é a parte interna do bico móvel, que é o 10 aqui. 11, como eu falei, é a parte do cursor, que a gente tem um nônio em milímetro, que nos ajuda a ter medidas mais precisas em milímetros. Em 12 eu tenho impulsor, que serve para eu mexer esse cursor para a esquerda ou para a direita de acordo com o tamanho da peça que eu estou medindo. É o cursor. O 13, que é na parte inferior aqui da régua, eu tenho a escala fixa em milímetros. E o 14 tem uma haste de profundidade, que serve para medir profundidade, obviamente. Não precisam decorar o que é o que aqui. O que é importante saber aqui é para que serve cada parte. Por exemplo, as orelhas aqui, elas servem para fazer medida de furos internos. Essa área de profundidade serve para medir profundidade. O bico, se os bicos fixo e móvel com os encostos são usados para fazer as medidas, a maior parte das medidas que a gente costuma fazer. O nônio tem em polegada e tem o nônio ou vernier, que é em milímetro aqui embaixo. Não precisa decorar o que é isso tudo. O importante é saber para que serve cada coisa. Como eu falei, essas orelhas aqui em cima servem para fazer medidas internas. Os bicos aqui servem para fazer medidas externas. E aqui está mostrando como é que faz a medida de profundidade usando essa haste. Beleza? Então é assim que funciona o paquímetro. Eu tenho 3 possibilidades de tipos de medidas. Lembrando, as orelhas, medidas internas.
Essa parte externa aqui do bico fixo pode ser usada para medir ressalto, nesse formato que está mostrando aqui na imagem, né? Medidas externas é na parte C aqui, do bico fixo e bico móvel, usando os encostos. E a profundidade aqui com a haste de profundidade, que é o exemplo D. Então posso fazer medidas internas, de ressalto, medidas externas e de profundidade. É por isso que o paquímetro ele tem uma utilidade muito maior do que as réguas graduadas comuns. Tranquilo? Então lá vamos nós. Vamos lá. Leitura com paquímetro. O importante é a gente saber algumas práticas corretas de se fazer medida com paquímetro. A primeira delas aqui, medição interna. Eu nunca vou medir só com o bico, a pontinha do bico aqui. Eu tenho que colocar a peça inteira lá dentro, porque isso aqui me garante que vai ter um certo paralelismo aqui entre as faces. Então essa é a maneira correta e essa é a maneira incorreta. De cima aqui é incorreto, embaixo correto. Medição externa. O paquímetro tem que estar perpendicular à face, né? Eu não posso deixar ele torto, inclinado. Isso é errado. O correto é dessa maneira aqui. O paquímetro tem que estar bem retinho ali. Mesma coisa serve para profundidade. Para medir a profundidade usando o paquímetro, ele tem que estar perpendicular à face. Perpendicular à face de baixo ali. Não pode estar inclinado também não. É muito importante manter a questão de perpendicularidade e paralelismo ao se fazer medidas com paquímetro. Beleza? Novamente, nada torto, sempre retinho. Se tiver um vão inclinado, o paquímetro não vai ser o aparelho ideal para fazer essa medida, vai me dar a medida errada. Novamente aqui, com as orelhas, elas têm que estar bem retinhas, como está mostrado aqui, nada torto. E ressalto, a gente não mede usando a haste de profundidade, a gente mede usando a parte externa do bico fixo aqui. Tranquilo? E aqui tem um apoio maior. Então, assim são algumas práticas comuns. Via de regra, sempre manter as faces paralelas e bem retinhas na hora de medir, sempre perpendiculares à medição. E quando eu tiver a oportunidade de ter um apoio maior, eu tenho que sempre ter um apoio maior. Né? Se eu tenho a possibilidade de usar a haste de profundidade ou a parte externa do bico fixo, eu tenho que usar a parte externa do bico fixo porque me dá um apoio maior. Beleza? Sobretudo na medida de ressaltos. Medição de furos. Eu tenho que colocar as orelhas dentro do furo e faço a medida. Coloco as orelhas dentro, travo com o parafuso e aí eu olho qual foi a medida obtida. Ranhuras, a mesma coisa, tem que estar sempre retinho. Né? Tem que estar bem retinho sempre. Né? Não vai medir ranhura também ao usar as orelhas fixas. Outra coisa importante na hora de medir furos é que o paquímetro tem que ser colocado bem no meio da peça. Né? Porque se não estiver no meio, eu não vou estar medindo o diâmetro, vou estar medindo uma corda qualquer aqui no interior da peça. Beleza? Então é bem importante ficar no meio, retinho, perpendicular. Essas são práticas importantes. Tem alguns tipos de paquímetros especiais. Eu não sei se tem isso no laboratório de metrologia no IFES. A gente sempre vai ver, na maioria das vezes, paquímetros comuns. Mas tem os outros tipos importantes, assim, que vale a pena eu comentar agora. Esse primeiro daqui de cima, que tem os bicos mais escuros, é um paquímetro com bicos de lâmina em metal duro. Aqui em metal duro, é um material mais resistente aqui na lâmina, aqui nos bicos. Né? Geralmente usado para fazer medidas onde tem um ambiente mais agressivo. Né? Paquímetros com bicos de medição com gancho, própria medição de ranhuras internas. Então, quando eu quero fazer medição de ranhuras internas com alta precisão, eu tenho que ter um paquímetro desse tipo. Por outro lado, quando eu quero fazer medição de ranhuras externas, eu tenho que ter um paquímetro desse tipo, que é um paquímetro com bicos de medição com gancho. Né? Própria medição de ranhuras externas, a gente vê que o gancho aqui ele é para fora, aqui ele é para dentro.
E aqui é um paquímetro com bicos de medição com pontas cônicas para medição externa, que também tem suas aplicações específicas. Aqui eu tenho um paquímetro com bico de medição em forma cilíndrica para medir superfícies curvas, ou seja, essa parte que está mais à esquerda aqui, mais escura, ela fica na parte de dentro, e esse bico móvel aqui fica na parte de fora. É uma forma de medir, por exemplo, a espessura de um cilindro. Paquímetros com bicos de medição finos e compridos para medições internas, né? Quanto maior for o bico, mais área de contato tem, mais apoio eu tenho, mais correta vai ser a medição. Também usada para aplicações especiais. Paquímetros para utilização como passa ou não passa em medições externas, né? Vem até com um reloginho aqui para fazer a medição analógica. Também é outro tipo de paquímetro. Paquímetro com bico de medição externa móvel, né? Aqui é quando a gente tem medidas onde requer que tenha mais mobilidade no bico de medição externa. Paquímetro com bico de medição ajustável em posição vertical, né? Para fazer medidas na posição vertical ali, dependendo da aplicação. Paquímetros com bicos de medição cônicos, para medição de distância entre centros de furos, né? Como está escrito aqui, é para medição de distância entre centros de furos. E paquímetro com bicos de medição finos, para medidas mais específicas aí também. Então, como vocês podem ver, tem vários tipos de paquímetros diferentes, né? O que é importante destacar é que um paquímetro comum, ele faz praticamente tudo que esses outros paquímetros fazem. Porém, para a gente é importante saber que para determinadas medidas onde eu preciso de uma precisão muito maior, medidas que requerem precisões muito grandes, talvez seja interessante eu utilizar um paquímetro mais específico para aquela medida. Beleza? Então, por isso tem vários tipos de paquímetro aqui. Todos eles funcionam da mesma maneira, né? A gente vê que a maioria das modificações é em questão do formato do bico, se é mais alongado, menor, se é para furo, se é para enfim, superfície, ranhura interna, ranhura externa. Tem várias possibilidades. Tranquilo? Então, novamente, não precisa se preocupar em decorar todos os tipos de paquímetro que existem. É importante vocês terem a noção de saber para que ele serve só, né? Por exemplo, se aparecer com um paquímetro igual esse segundo aqui, ele serve para medição de ranhura interna. Então, ele vai servir basicamente para isso. É algo muito mais específico. A gente tem também paquímetros digitais, né? Vocês vão ver que a visualização das medidas no paquímetro ela pode ser um pouco complicada. Então, por isso que muitas vezes a gente utiliza paquímetros digitais, né? Só que eles são bem mais caros, né? Eles têm aço inox, tem um visual LCD, que é só você fazer a medida, travar aqui e saber o valor. Não tem segredo nenhum. É como se fosse só visualizar. Para medir o tamanho, visualizou. Pronto. Pode colocar o zero em qualquer ponto, capacidade de 150 mm, resolução de 0,01 mm, né? Ou de 0,0005 polegadas. Então é muito preciso, né? Na maioria das oficinas, eu nem sei se isso tem lá no IFES, eu sei que tem vários paquímetros comuns, não paquímetros digitais, né? Até porque o paquímetro digital não tem muito segredo para ensinar a usar, é só fazer medida mesmo. O paquímetro comum tem alguns mistérios aí, como vocês verão agora. O princípio do nônio, né? O nônio tem dois nônios, né? Superior e inferior, polegares e milímetros, né? O nônio é a escala do cursor, né? Também pode se chamar de vernier, né? Cada um com sua origem diferente. Consiste na divisão do valor n de uma escala graduada fixa por n-1. Ou seja, eu tenho 10 aqui na medida graduada fixa, né? Aliás, perdão. Eu tenho o valor de n aqui para mim é 0,1, né? Que eu tenho 1 dividido em 10 vezes, eu tenho 0,1. E aqui embaixo eu vou ter vou ter uma medição um pouco menor, que vai ser 0,9, 0,9.
né, até chegar no valor de 10 também. Eu tenho 9 medições. Então aqui em cima, na escala, eu tenho 10 unidades, aqui eu tenho 9 unidades. Beleza? O comprimento do nônio é igual a 9 milímetros, nesse exemplo aqui. E dividindo pelo número de divisões do mesmo, 10 divisões, concluímos que cada intervalo de divisão tem 0,9 milímetros. O comprimento do nônio, olha só, o nônio aqui embaixo, aqui é a escala, né? Em cima é a escala, embaixo o nônio. A escala tem 10 milímetros, o nônio tem 9 milímetros. A escala tem 10 milímetros divididos em 0,1. O nônio tem 9 milímetros divididos em 0,9 no caso. Né? Que no caso dá 10. 0,9, 0,9, 0,9, 0,9 até dar 10 aqui. Observando a divisão entre a diferença entre uma... Perdão, eu troquei as bolas todas. Observando a diferença entre uma divisão de escala fixa e uma divisão do nônio, concluímos que cada divisão do nônio é menor 0,1 milímetro que cada divisão da escala fixa. É exatamente isso que acontece. Como eu falei, a escala fixa aqui eu tenho 1 milímetro. Né? No nônio eu tenho 0,9 milímetros. Então tem uma diferença aí de 0,1 milímetro aqui entre a escala e o nônio. Né? Essa diferença é a aproximação máxima fornecida pelo instrumento. Ou seja, a diferença entre a escala e o nônio vai ser o máximo de precisão que eu vou ter aí. Né? Vai ser a resolução do meu instrumento. Né? Quando eu falo resolução do instrumento, é a menor medida que eu tenho. Né? Por exemplo, quando eu falo que a resolução do instrumento é 0,1 milímetros, é que cada medida vai ser de 0,1 em 0,1. Por exemplo, eu vou ter 1,1, 1,2, 1,3. Eu não vou ser capaz de medir, por exemplo, 1,25. Só vou poder medir 1,2 e 1,3. É resolução. Se a resolução for 0,05 milímetros, como está nessa imagem aqui, isso quer dizer o quê? Que eu vou medir 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25 e assim por diante. Né? Então, quanto menor a resolução, mais preciso é o seu equipamento, mais seu instrumento. Beleza? Como eu estava falando aqui anteriormente, talvez não tenha ficado claro, como que a gente mede a resolução? Resolução é o menor valor da escala fixa dividido pelo menor valor do nônio. Aqui é 1 milímetro, aqui tem 20 divisões, eu faço 1 milímetro dividido por 20, eu tenho 0,05 milímetros. Beleza? Então, recapitulando, qual é a lógica aqui? Resolução dá uma noção da precisão do meu instrumento. Eu tenho paquímetros de resolução 0,1, 0,05, 0,01. Eu tenho uma série de precisões possíveis e vários paquímetros diferentes. Né? A resolução que a gente chama. Como calcula a resolução? É o menor valor da escala principal, que é essa de cima, aqui no caso é 1 milímetro, dividido pelo número de divisões do nônio, no caso aqui é 10. Então é 1, no caso aqui é 20, no caso. Número 1 dividido por 20 vai ser igual a 0,05 milímetros, que vai ser a resolução desse paquímetro que eu estou citando aqui. Beleza? Isso é mais a título de não é nem curiosidade, mas é uma informação que pode ser importante quando a gente não conhece muito o instrumento. Por exemplo, eu dou um paquímetro na sua mão e peço para você saber a resolução dele. Como você vai saber a resolução desse paquímetro? Você vai olhar o número de escalas, o menor valor da escala principal e dividir pelo número de divisões no nônio. Pronto, acabou. Você sabe a resolução do paquímetro. Beleza? Na régua, isso é mais fácil de visualizar. Porque na régua é só você ver qual é o tamanho da menor graduação. Né? Por exemplo, se cada milímetro tiver dividido em 5, a resolução é 0,2 milímetros. Se cada milímetro tiver dividido em 10, vai ser 0,1 milímetro. Né? Então é algo bem intuitivo na régua, mas aqui requer essa continha aqui. Vou repetir mais uma vez, porque eu sei que muita informação pode ter ficado confuso. A resolução do equipamento
é eu medir, eu contar o menor valor da escala principal fixa, que está na régua fixa, 1 milímetro, e dividir pelo número de divisões do nônio. Aqui, se eu contar quantas divisões tem aqui na parte do nônio, aqui embaixo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vou chegar aqui no 20. Vou ter 20 divisões. Então eu pego 1, divido por 20, eu sei minha resolução aqui do meu paquímetro. Beleza? Eu não cobrei isso no exercício, porque eu estou mais focado em saber ensinar vocês a aprender a usar o paquímetro, mas isso é importante, né? Porque se vocês não tiverem um conhecimento bom do instrumento que está usando, você não vai conseguir fazer a medida correta, né? A capacidade do operador de fazer a medição passa também pelo conhecimento que ele tem acerca do instrumento. O cálculo de aproximação obtido pela divisão do menor valor pelo número de divisões do nônio é aplicado a todo e qualquer instrumento de medição possuidor de nônio, né? Vocês vão ver que daqui para frente já conhecemos outros equipamentos, né? Como por exemplo o micrômetro, o goniômetro, né? Esses equipamentos todos têm nônio, todos eles têm um nônio, né? Como todos eles têm um nônio, a medida da resolução vai ser sempre feita da mesma maneira, né? Pego a escala fixa, pego o nônio, pego o menor valor da escala fixa, divido pelo número de divisões do nônio e vou ter minha resolução. Isso serve para todos esses equipamentos que tem nônio, né? Nônio ou vernier, o nome pode vir dessas duas maneiras. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês como eu faço a medição de fato, né? Aqui a resolução, a gente viu que a gente pega um equipamento qualquer com o nônio dividido em 10 partes, né? A resolução aqui é 1 milímetro, que é a menor divisão, dividido pelo nônio dividido em 10 partes, dividido em 10 partes, 10 divisões, 1 dividido por 10, a resolução é 0,1 milímetro. Beleza? Peguei o menor valor, a menor divisão da escala fixa e dividi pelo número de divisões do nônio. Deu a resolução de 0,1 milímetro. Então agora eu vou mostrar como que eu faço para medir, né? O exercício de vocês aprenderem isso aqui agora, vocês vão aprender a fazer todos os exercícios. O que acontece? Aqui em cima tem a régua fixa, é milímetro, né? Embaixo tem o nônio. A gente vai olhar primeiro o zero aqui do nônio. O zero do nônio está depois do 1 milímetro, né? Então quer dizer, está depois do 1 milímetro, está antes de 2 milímetros. Então quer dizer que eu tenho 1 milímetro aí, vírgula alguma coisa. Para saber esse vírgula alguma coisa, eu tenho que olhar para o nônio. Quando o tracinho coincidir do nônio com a escala fixa, esse tracinho vai ser meu vírgula alguma coisa. Então vamos lá. Eu olhei depois desse zero aqui, tem 1 milímetro. Botei aqui 1 milímetro na escala fixa. Aqui no nônio eu vi que o tracinho coincidiu no terceiro tracinho. Então eu tenho 0,3. 1 mais 1,3, 1 mais 0,3, eu tenho 1,3, que é a leitura que eu fiz. A medida minha é essa, 1,3 milímetros. Vamos lá, agora outro exemplo aqui para ver se vocês conseguem pegar fácil. Eu olho onde está o zero. O zero, ó, 101, 102, 103. Está no 103, essa é a minha escala fixa, né? O meu nônio coincidiu no quinto tracinho, então é 0,5. 103 mais 0,5, a leitura correta é 103,5 milímetros, né? Então, a nossa medida, a primeira coisa que a gente faz é ver onde está o zero, esse zero do nônio, e depois ver onde está o zero do nônio em relação à escala fixa, e depois visualizar qual tracinho do nônio coincide com o tracinho da escala fixa, né? Isso pode ser um pouco complicado para quem não enxerga bem, porque é realmente algo difícil de visualizar, né? Aqui está até um pouco mais negrito o tracinho coincidente, para ficar bem claro, mas na maioria das vezes não é tão claro assim. Beleza? Então, como é que eu faço a medição de milímetros usando paquímetro? Eu olho o nônio, eu vejo qual o valor que está na escala fixa em relação ao nônio, né? Aqui é 1 milímetro, aqui é 101, 101, 102, 103 milímetros. O zero está depois do 103, que o zero está depois do 1. Depois disso, eu olho onde bate os tracinhos. 1 mais 0,3, 103 mais 0,5. Beleza?
Outros exemplos aqui. Putz, eu não tenho como digitar, eu acho. Eu vou até digitar aqui, botar isso no slide, ops, que eu acho interessante. Vamos lá, qual a medida aqui? Aqui eu tenho 60 na escala fixa. O nono está depois do 59, o zero do nono. Então a primeira medida é 59. Né? Tá coincidindo no quarto tracinho, então é 59,4. Essa é a minha medida, 59,4 milímetros. Tá em branco aqui a cor branca a letra, mas está aqui 59,4 milímetros. Certo? Vou copiar isso e botar aqui embaixo. Vou medir isso aqui de baixo também. Vamos lá. Aqui embaixo eu tenho 10 na escala fixa. Segundo exemplo aqui, 10. 11, 12, 13. 13 milímetros. Está coincidindo em qual tracinho? No segundo, terceiro, quarto, no quinto tracinho. Então é 13,5 milímetros. Estão entendendo? Espero que estejam. Né? Vamos lá. Terceiro exemplo. O mais importante é poder fazer a medida. Vamos lá. Aqui, ó, o zero do nônio está depois do 1 da escala fixa. Então é 1 milímetro. 1 milímetro está batendo no terceiro tracinho, 1,3 milímetro. É isso aí. Não tem mistério, não tem segredo. Eu faço a medição, o nônio ele é usado para fazer a medição, por isso que eu estou repetindo sempre o nônio, eu estou igual o Chaves aqui falando do nônio o tempo todo. Então, o importante é vocês verem como é que está, onde está o zero do nônio em relação à escala fixa, e depois ver qual tracinho coincide. Né? Pode coincidir qualquer tracinho, tá, gente? É isso aí. A lógica é a mesma. Se mudar a escala, se mudar a resolução, aqui a resolução é a menor, 0,05. Vamos lá. Só que quanto menor a resolução, mais difícil fica de contar aqui, né? Aqui está até muito pequenininho para a gente visualizar, mas está no 71, 72, 73. O zero está entre 73 e 74 na escala fixa. Então é 73 milímetros. Aí depois eu tenho que olhar aqui no nônio onde vai coincidir. Quanto mais tracinhos eu tenho, mais difícil é de ver. Né? Então vai coincidir aqui no 65. Então é 73 mais 0,65, que dá 73,65 milímetros. Né? Vou mostrar para vocês como eu faço essa medida aqui. Copiando aqui só para poder riscar. Vamos lá. Olhando aqui, ó, o 0 está entre o 3 e o 4 na escala fixa. Então eu tenho 3 milímetros. Coincidiu no 65. Então eu tenho, a medida é 3,65 milímetros. Beleza? Agora de baixo aqui. Vamos lá. O 0 ele está entre, aqui é o 11, aqui é o 15, né? 16, 17, está entre o 17 e o 18. Então eu já tenho 17 milímetros. 17 milímetros está coincidindo aqui no 45. Então eu tenho 17,45 milímetros. Né? Então é isso aí. Medir em milímetro no paquímetro é muito simples. Não tem mistério, não tem segredo. A gente vai olhar, comparar. Com a prática isso se torna muito mais rápido. Né? Aqui mais um exemplo. Se a escala for dividida em 0,02, ou seja, uma resolução ainda menor, né? Ou seja, com muito mais tracinhos. Né? A lógica é a mesma. Acho que nem vou fazer o exemplo aqui agora. Que aqui está entre 68 e 69, então eu tenho 68 milímetros. O tracinho está coincidindo 32, então eu tenho 68 mais 0,32. Então dá 68,32 a medida total. Beleza? A lógica das medidas é toda a mesma. Não muda nada, na verdade. Só muda o número de tracinhos ali. Né? Eu falei que eu não ia fazer, mas eu vou fazer aqui porque eu tenho medo de vocês não entenderem. Vamos lá. Aqui ó, eu tenho 15, 16, 17. Né? 17. Tá difícil de ver, não está no 17 aqui. O tracinho. Então tem 17 milímetros. Eu tenho 17 milímetros. Depois tem que ver onde coincidiu. Aqui ó,
está dividido em 0,02. Então eu tenho 52, 54, 56. Eu tenho aqui na medida 17,56 milímetros. Essa medida aqui de baixo é o seguinte. Aqui eu estou entre 39 e 40, então eu tenho 39 milímetros. Certo? O zero está aqui. Coincidiu aqui no 48. Então eu tenho 39,48 milímetros. Beleza? É basicamente isso aí. A medida em milímetro, né? Onde pode aparecer os erros de leitura? Vamos lá. Os erros são causados por dois fatores aqui no paquímetro: paralaxe e pressão de medição. Paralaxe, né? Vamos explorar esse erro um pouquinho. O cursor, onde é gravado o nônio, por razões técnicas, tem uma espessura mínima, né? Assim, o traço do nônio é um pouquinho mais elevado que o traço da régua, né? Aqui vocês podem visualizar o que acontece, né? Tem uma espessura mínima aqui entre o traço do nônio e o traço da régua. E essa espessura que ela pode induzir erro, pode induzir o operador ao erro. Ou seja, a gente não consegue visualizar bem aonde que bate o traço do nônio com o traço da régua. Vocês viram que é muito importante a gente ver aqui onde que é o traço coincidente. Né? Onde é o traço coincidente. Se a gente não conseguir visualizar direito, a gente não consegue fazer a medida correta. Então esse é um erro de paralaxe. Beleza? A pressão de medição é a pressão necessária para vencer o atrito do cursor sobre a régua, mais a pressão de contato com a peça que vamos medir. Basicamente, traduzindo o que ele está querendo dizer aqui, a gente pode cometer um erro quando a gente pressiona demais o cursor ali, né, numa peça. Então, o que é importante? É manusear o paquímetro com cuidado. Eu vou aproximar o cursor da peça, vou travar, eu não preciso fazer força nenhuma, não preciso forçar o cursor contra a peça, e vou ter uma medida sempre retinha. Se estiver dessa maneira aqui, está errado. Torto assim, não já consegui medir nada certo com o negócio torto. Então, com o nônio todo torto, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o equipamento, basicamente. A pressão de medição tem que ser adequada, não pode ser excessiva. Tem alguns erros que podem ser classificados entre erros de influências objetivas e de influências subjetivas. Os de influências objetivas são aqueles motivados pelo instrumento, né? Erros de planitude, erros de paralelismo, como falei na imagem anterior. O nônio todo torto, erro de divisão da régua, erro da divisão do nônio, erro na colocação em zero. Tem vários erros que podem aparecer aí, né, por influências objetivas, por causa do instrumento. Também tem aqueles erros causados pelo operador, que são os erros de leitura. No exercício de regras graduadas, eu vi que algumas pessoas erraram alguns exercícios por 0,1. Às vezes leu errado a régua. Uma coisa boba ali, às vezes errou 0,1 ali. Às vezes a medida tinha 3 milímetros, a pessoa foi e notou 4. É um erro bobo, né? Um erro de leitura. Só que esse erro ele é grave aqui na questão de metodologia, né? Então é muito importante a gente ter certeza de quando, por exemplo, os tracinhos são coincidentes aqui no paquímetro, né? Eu sei que os tracinhos são pequenos, é difícil de enxergar, ainda mais se for um paquímetro de alta resolução, aliás, de baixa resolução, né? Resolução muito pequenininha. Vai ter muitos tracinhos um perto do outro, vai ser difícil achar o tracinho coincidente, mas a gente tem que saber fazer essa medida. Então, é importante que vocês tenham a noção de que até olhar o tracinho coincidente da maneira correta é a maneira de não errar na medição. Às vezes a gente erra por 0,02 milímetros, mas é um erro. É um erro que está presente ali. Beleza? Então, tenha muito cuidado na hora de manusear o equipamento e de ver a medida, de visualizar a medida. Os fabricantes de instrumentos de medição costumam fornecer tabelas de erros admissíveis, obedecendo às normas existentes de acordo com a aproximação do instrumento, né? Para cada paquímetro, que tem cada resolução diferente, eu tenho um erro admissível ali, que é associado a essa resolução, né?
Esse erro pode ser traduzido na forma de uma incerteza de medição, né? Isso vai depender do erro da divisão da escala principal, o erro da divisão do nônio, o erro da retilinidade dos bicos de medição, eles têm que estar bem retos, paralelos, perpendicularidade dos bicos de medição em relação à haste, paralelismo entre si, né? E os erros da guia do cursor. Tem vários erros que podem aparecer na nossa medição por causa do instrumento também, né? Como falei naquela parte inicial, toda medição vai ter um erro, né? Em instrumento como o paquímetro é comum que a gente visualize alguns erros também. Sistema inglês, né? A lógica do sistema inglês ela é a mesma, né? A mesma. Como calcula a resolução? A resolução é o menor valor da medida da escala fixa, né? Sobre o número de divisões do nônio. É assim que a gente vai fazer a medida da resolução aqui para o sistema inglês. É tudo igual, sempre igual, toda vez que tem o nônio envolvido. Aqui, vocês podem visualizar que ao contrário da medida em milímetro, eu tenho o nônio em cima e a escala embaixo. Lembrando, voltando aqui atrás, lá no primeiro desenho do paquímetro. Aqui em cima eu tenho as medições para polegadas, aqui embaixo é para milímetro. Então, por isso, quando eu olho aqui embaixo, a escala fixa está em cima e o nônio está embaixo. Aqui em cima, o nônio está em cima, a escala fixa está embaixo. Ou seja, quando o nônio está em cima, aqui eu estou fazendo medida em polegada. Né? Como está mostrado aqui, o nônio em cima e a escala fixa embaixo. A primeira medida importante de polegada é medir a polegada milesimal. Como eu falei com vocês, não é muito comum visualizar isso, né? Polegada milesimal é em milésimos de polegada, é 0,020 polegadas, é 0,100 polegadas, é 0,150 polegadas. É assim. A polegada pode vir na forma milesimal ou na forma fracionária, né? Como eu já tinha falado com vocês antes. A resolução aqui, nesse exemplo que eu dei aqui, né? Cada parte equivale a 0,25 perdão, cada parte na escala fixa equivale a 0,025 e cada parte no nônio equivale a 0,25, né? A 25 na verdade, né? Cada parte não, né? O número de divisões aqui no nônio. Então aqui eu tenho a resolução calculada daquela mesma maneira, resolução de 0,001 polegada, que é 1 milésimo de polegada. Beleza? É basicamente isso aí. Aqui eu tenho exemplo de leitura em polegada milesimal. A lógica é igual àquela do milímetro. Vamos lá. Aqui, ó, entre 0 e 1, eu tenho 4 partes, certo? Ou seja, cada parte é 0,25. Ou seja, 0,25 no primeiro tracinho, 0,50 no segundo. Aqui, o meu 0 está entre o 0,50 e o 0,75. Então, eu tenho 0,050. Certo? Aqui na escala fixa. Né? Eu tenho 0,050. Se tem 0,050 na escala fixa, falta olhar onde bate no nônio. Onde bate no nônio é no 0,014. Então eu tenho 0,050 mais 0,014, que dá 0,064 polegadas. Beleza? Então a ideia é mesmo. Eu tenho uma polegada aqui grandona. Aqui em 5 eu tenho meio polegada. Aqui eu tenho 0,1 polegada. Esse 0,1 polegada é dividido em 4 partes. Né? Que é 0,025, 0,050, 0,075, 0,01. Né? Então isso serve para a gente fazer a medida. Beleza? A ideia é mesmo, é só saber contar o número de divisões. Eu vou dar mais exemplos depois do simuladorzinho, que vai ficar mais claro. Vamos lá. Processo para colocação de medidas. Para colocação de medidas, assim como para leituras de medidas feitas em paquímetro do sistema inglês ordinário, utilizamos os seguintes processos. O que a gente faz aqui?
Primeiro exemplo, colocar no paquímetro a medida 33 sobre 128 polegadas. A gente divide o numerador da fração pelo último algarismo do denominador. Divide o numerador pelo último algarismo do numerador. 38 dividido por 8 dá 4 e resta 1. O quociente encontrado, que é 4, será o número de traços por deslocar na escala fixa pelo zero do nônio. 4 traços. Então, 1, 2, 3, 4. Desloquei 4 traços. O resto encontrado na divisão será a concordância do nônio utilizando-se o denominador da fração pedida. Então, aqui, ó, quando eu pego o numerador e divido pelo denominador, pelo último número do denominador, eu tenho essa divisão aqui, 33 dividido por 8 é igual a 4, resta 1. O 4 vai ser o número de traços aqui, e o 1 vai ser onde que vai coincidir no nônio. O 1 que é o resto. Então, isso é um exemplo meio que contrário, né? Que é eu ter a medida e querer colocar a medida no paquímetro. Né? A gente tem esse macetinho aqui já. Vamos lá. Outro exemplo. Como fazer esse processo que eu acabei de dizer, né? Como colocar no paquímetro a medida de 45 polegadas e 45 sobre 64 polegadas. 45 sobre 4, faço divisão, dá 11 e resta 1. 11 vai ser o número de traços que eu vou passar aqui na escala fixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passei 11. Né? E 1 é o que restou, ou seja, 1 é a concordância do nônio utilizando o denominador da fração pedida. Né? Exatamente aqui no 1. Não o número de traços, né, mano? É o valor mesmo, 1. Aqui é 0, meio, 1. Aqui, onde está batendo o tracinho. Beleza? Então é assim que eu consigo colocar no paquímetro certas medidas que estão em polegadas fracionárias. Vamos lá. Tomando uma água aqui. Como que eu faço essa medida aqui? Né? Em milímetro é tranquilo. E em polegada milesimal, já mostrei para vocês como é que funciona também. Né? Agora a gente vai ver como é que faz em polegada fracionária. O primeiro passo é multiplicar o número de traços da escala fixa, ultrapassado pelo zero do nônio, pelo último algarismo do denominador da concordância do nônio. Lembrando, a concordância do nônio aqui, ela está em... Deixa eu visualizar. Esse exemplo aqui tá ruim, não dá para visualizar direito, né? Está em 1 praticamente, pode dizer. Não está exato, não está em 1. Então o que eu faço? Eu conto aqui, ó, passei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e concordou em 1. Então acontece, eu pego 6, aqui na verdade, vamos lá. Eu pego esse 128, né? Eu faço a multiplicação aqui como está escrito aqui no slide. Multiplica-se o número de traços da escala fixa ultrapassado, 6, né, no caso, ultrapassado pelo zero do nônio, pelo último algarismo denominador da concordância do nônio. Ou seja, aqui no nônio, na verdade, o nônio ele vai estar dividido, provavelmente, que aqui essa imagem está muito ruim de visualizar, está dividido 128 vezes. Então isso aqui é 1 sobre 128. Né? Eu multiplico 6 pelo último denominador aqui do nônio, ou seja, 6, que é o número de tracinhos, pelo 8, do 48, mais 1, que é o número de cima. Então eu tenho 49 polegadas e 128. 49 sobre 128 polegadas. Né? Esse exemplo agora eu vi que não ficou muito legal, então eu vou repetir aqui. Vamos lá. Aqui coincidiu no 1 sobre 64, certo? Então já boto 1 sobre 64 aqui. Ou seja, aqui é o contrário, aqui primeiro eu vejo onde coincidiu. 1 sobre 64. Depois eu vejo quantos tracinhos passou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passou 9 tracinhos, certo? Eu tenho 1 sobre 64 aqui, que é onde coincidiu. E aqui eu tenho 9. O que eu faço? Eu pego o 4, multiplico pelo 9. O último algarismo aqui do denominador, o 4, multiplico pelo 9, dá 36. 36 mais 1 de cima, 37 sobre 64, que vai ser a minha medida aqui de cima. Vamos lá, outra medida. Cada tracinho, cada intervalo aqui do nônio é 1 sobre 128. Então esse é 1 sobre 128, é 2 sobre 128, 3 sobre 128.
Se puder simplificar, a gente tem que simplificar. Aqui onde bateu, então, bateu no 4 sobre 128, que é 1 sobre 32, simplificando, né, dividindo por 4 em cima e embaixo. Eu tenho esse valor aqui, 1 sobre 32, que é onde bateu, onde coincidiu. 1 sobre 32. Aí eu conto aqui, onde está o zero. O zero passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Lembrando que eu não conto esse zero aqui. Passou por 6. Então eu pego 6, multiplico pelo último algarismo aqui do denominador, que no caso é o 2. Eu tenho 12. 12 mais 1, 13. 13 sobre 32 polegadas. Essa é a medida. É exatamente isso aí, não tem mistério, né? A medida aqui no paquímetro é o contrário, no paquímetro para polegada fracionária, né? Enquanto para milímetro, primeiro a gente mede quanto passa o zero e depois onde bate, aqui a gente olha primeiro onde bate, os tracinhos, e depois conta aqui quantos zeros passou. E faz essa mudança aqui. Multiplica o último algarismo pelo número, quantidade de tracinhos que o zero passou, e soma com o número de cima aqui, que dá esse valor exato. Beleza? Lembrando que polegada fracionária é sempre recomendado que a gente simplifique. Então aqui, na verdade, ó, 1 sobre 128, 2 sobre 128, 3 sobre 128, 4 sobre 128, certo? Esse 4 sobre 128 é medida, só que eu simplifico, né? Eu simplifico para 1 sobre 32. Se eu não simplificar, meu resultado final ele não vai estar simplificado aqui. Né? Então, via de regra, é melhor simplificar. Tranquilo? Então a medida na polegada fracionária é aqui. Se você não entendeu nada ainda, não desista dessa aula, porque eu vou mostrar como funciona no simulador. Mais um exemplo, lê a medida da figura aqui agora. Vamos lá. Como que a gente vai medir essa figura aqui? Aqui passou de 1 polegada, então já tem uma polegada separada. Né? Então deixa uma polegada separadinha. Né? A primeira coisa que eu faço aqui é ver onde bateu. Aqui bateu em 7 sobre 128. Lembrando que o nome ele continua aqui, é maior. Bateu em 7 sobre 128. Né? Então eu boto 7 sobre 128 aqui. Lembrando, é 1 sobre 128, 2, 3, 4 sobre 128, 5 sobre 128, 6 sobre 128 e 7 sobre 128. 7 sobre 128 é meu valor aqui. Achei onde bateu. Beleza. Vou contar quantos passou. Quantos pauzinhos passou? 1, 2, 3, 4. Passou 4 pauzinhos. Lembrando, eu ignorei essa primeira polegada aqui toda. Vou colocar ela só no final. 1, 2, 3, 4 pauzinhos aqui. O que eu faço? Multiplico 4 pelo último algarismo aqui. 4 vezes 8 dá 32. 32 mais 7, 39. A resposta é 39 sobre 128. Porém, tem aquela primeira polegada inteira. Então é uma polegada inteira, 39 sobre 128 polegadas. Beleza? A medida é essa. Para converter polegada fracionária em milímetro, é fácil. Né? 1 milímetro é igual a... perdão, 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. Vou até anotar isso aqui. Ó. 1 polegada... Tá. 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. Sabendo isso aqui, vocês fazem a conta de matemática simples. Né? 3 oitavos de polegada. 3 vezes 25,4 dividido por 8. O calculador faz isso fácil. 1 polegada é 5 sobre 8. 1 polegada inteira já é 25,4. 5 sobre 8 é 5 vezes 25,4 sobre 8. Aí não tem mistério, não tem nada demais. Tranquilo? Como faço a conversão aqui. Conversão de milímetro em polegada é multiplicar dividir por 25,4. Isso aqui é importante, vou até deixar em negrito aqui. Sabendo isso aqui, você consegue transformar de milímetro a polegada e polegada em milímetro. Matemática aí normal, eu sei que vocês estão voando nisso já. Mas se tiver alguma dúvida aí, por favor, falem comigo. E aqui, na hora de converter de milímetro para polegada fracionária, é importante fazer o seguinte. Se divide por 25,4, né?
e multiplica por 128 sobre 128. Então, por exemplo, 12,7 milímetros. 12,7 dividido por 25,4 deu mais ou menos aí 0,5. Não, deu exatamente 0,5. 0,5 sobre 128 dá 64. 64 sobre 128 é meia polegada. Né? Dividindo aqui, fazendo a simplificação. Então, a conversão é dessa maneira aqui. 19,8 milímetros. 19,8 divide por 25,4, que é o fator de conversão, multiplica por 128. 0,78 vezes 128 dá 99,34. Arredondando, dá 100 sobre 128. Lembrando que os critérios de arredondamento vocês já aprenderam lá naquela aula sobre tipos de erros, que vocês fizeram até o exercício, e pouquíssima gente errou. Então vocês já devem saber como é que faz arredondamento aí. 100 sobre 128 é igual a 50 sobre 64, que é igual a 25 sobre 32, simplificadinho aqui. Aqui tem uma regrinha prática mostrando como é que funciona, mas é mais um macetinho, né, que multiplicar por 5,04, mantendo 128 como denominador. É um macete. Né? Que é 5,04 ele aparece porque ele é 128 dividido por 25,4. Né? Aproximadamente aí dá 5,04. Né? E é isso aí, gente. Vou testar o simulador agora com vocês. Quem não entendeu nada, não desista. Agora é hora de ver como é que funciona mesmo. Beleza? Acho que nessa medida do simulador vocês vão ter uma boa noção de como funciona, como vai funcionar no momento que vocês forem fazer esse exercício. Porque se baseia nisso, né? Gente, então, vamos lá. Esse é o primeiro simulador de medidas de milímetro em paquímetro. Como vocês podem ver, a primeira dica que eu vou dar aqui. Quando a gente vai olhar o nônio, que aqui tem embaixo, a gente tem que contar quantas casas tem entre o 0 e 1. Como tem duas casas, quer dizer que aqui significa 0,5 cada tracinho. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Essa é a primeira dica. Como faz a medida em milímetro? Eu olho onde está o zero aqui. O zero, em relação à escala fixa, está em 0,1 aqui. Né? Está em 0,1, perdão. Aqui está em 1 milímetro. Né? Porque a escala fixa está em milímetro. Cada número grandão desse é um centímetro. 1 milímetro. 1 milímetro está certo aqui. Aqui bateu no 5. Então é 1 milímetro e 50. 1,5 milímetros. Novo desafio, vamos lá. Vou fazer 3 de cada, hein? Vou ver onde vai bater aqui. Aqui bateu exatamente no 4, na escala fixa. Exatamente no 4. 4 milímetros. E aqui bateu no 0. Isso quer dizer que é 4,0. Não tem mistério, a medida em milímetros é essa. Novamente, aqui em cima. Aqui está entre o 0 e 1. Então não chega nem a ter 1 milímetro. É 0, alguma coisa. Essa alguma coisa está entre 4 e 5, 45. Então é 0,45 milímetros. Beleza? Eu vou mandar esses simuladores para vocês treinarem também. Eu acho muito interessante para a gente visualizar como faz a medida. Beleza? Ficou bem... acho que ficou claro como faz a medida em milímetros nessa resolução aqui de 0,5. Né? Agora vamos mudar de resolução. Vamos lá, agora eu mudei de resolução. Agora eu vou fazer a resolução em... a resolução mudou, né? Antes, entre 0 e 1, eu tinha duas divisões. Então, cada uma era 0,5. Agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 divisões. 1 dividido por 5 é 0,2. Então, minha resolução aqui é 0,2. Né? A menor divisão aqui é 1 milímetro, aqui eu tenho 0,2. Beleza, como que eu faço a medição? Aqui em cima eu vi que tem 1 milímetro. Eu passei do 1 aqui e tem 1 milímetro. Certo? 1, quanto? 1, bateu certinho aqui no 3. 1,3. Né? Vamos lá, mais um teste. Aqui, ó, passei do 1, passei do 2. E tô quase no 3, mas é 2, alguma coisa. 2, quanto? Eu vi que bateu aqui, ó, no 9,2.
Então é 2,92. Né? Aqui bateu no 92, aqui no caso. Né? Porque lembrando, como está dividido em 5 partes, cada parte aqui, aqui ó, vai ser 90, aqui é 92, 94, 96, 98, 100. Aqui entre 0 e 1 é 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e por último o 0,81, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2 e assim por diante, vai mudando de 0,2 em 0,02. Mais uma tentativa, vamos lá. Aqui passou do zero, eu tenho 1, 2, 3 milímetros, certo? 3 e alguma coisa, 3 milímetros. 3,52. 3,52. É exatamente isso. Então, medida em milímetro, tá suave, tranquilo. Não tem dor de cabeça. Beleza? Agora vamos para polegada. Pessoal, então, agora polegada milesimal. Como eu faço essa conta aí da polegada milesimal? Vamos ver. Primeiramente, a primeira coisa que tem que destacar aqui é que cada medida é 0,025 de diferença, certo? Entre cada graduaçãozinha dessa. É 0,025. Aqui, eu sei que já tem 0,6 aqui. Tá aqui no 6, 0,6. Não chegou ainda no 0,625 ainda. Então tem 0,6. 0,6 e tem o 20 aqui marcado. Então é 0,620. Beleza? Lembrando que a polegada milesimal ela tem 3 casas depois da vírgula. A primeira casa eu vou ter certeza aqui. Aqui na régua fixa, na escala fixa. As 2 últimas casas eu vou ver só aqui em cima. Beleza? Então a primeira casa eu vejo aqui embaixo, a segunda casa eu vejo aqui em cima. Isso não é regra, vou mostrar para vocês agora. Ó. Outra tentativa. Aqui eu estou no 0,575. 575. Esse tracinho aqui que eu estou passando o mouse assim, 0,575. Por quê? Porque falta 0,025 para chegar no 6, que é 0,575. 0,575. Aqui está batendo no 3. Ops, deixa eu usar. No 2. No 2, no caso, né? No 2. Tá batendo no 2. Aqui é 0,575. O que eu faço? 0,575 mais 0,002. 0,577. Beleza? Eu acho que a explicação que eu fiz anteriormente ficou um pouco confusa. Vou reexplicar então para ver se vocês pegam de uma vez. Eu tenho 3 casas depois da vírgula. A primeira e a segunda, eu vou ter noção aqui. Aqui, olhando a régua, a escala fixa, eu sei que aqui eu estou quase no 5, eu estou em 0,475, certo? Eu estou entre 0,475 e 0,5. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver qual é a distância que eu estou a partir do 0,475. Eu vi que bateu no 21. Então o que eu tenho? Eu tenho 0,475, né, mais 21, né, 0,496. Beleza? Vou fazer mais algumas aqui para ver se vocês conseguem pegar. Vamos lá, primeiro passo. Eu vi que aqui está no 0,9. 0,9, está no 9 aqui. Lembrando que de 1 até 2, esse daqui é 1,1, 1,2, 1,3. Como lá está no 0, que é o 0,9. 0,9 é o que eu já tenho. Aqui eu sei bater no 6. Né? Então é 0,906. Beleza? Lembrando que nesse segundo tracinho aqui já seria 0,925. Né? Aqui eu estou no 0,906 ainda. Mais um desafio para fechar. Mais um exercício. Né? Vamos lá. Aqui é o 4. Aqui é 0,425. Esse tracinho aqui. Então já tenho 0,425. 0,425 mais 18. 0,425 mais 10, 0,435. Mais 8, 0,435.
4,443. Certo? Ops. 4,443, tá vendo? Confusão. Eu não reparei que aqui era o 5, na verdade. Né? Mas, enfim, pessoal, eu só errei a polegada que estava faltando. Eu achei que tinha só. Achei que era no 0 ainda, mas já tinha 4 polegadas antes, né? Tanto que aqui é os 5 polegadas aqui. Beleza? Eu vou fazer agora mais um, né? Porque terminar com erro. Então vamos lá. Terminar aqui com esse daqui, porque fechar com erro é sacanagem, né? Aqui, eu sei que eu já tenho 3 polegadas, que aqui é o 4. Eu tenho 3 polegadas. Na vírgula aqui eu vejo que passou do 1, do 100, 125, 150. Então tem 3,150 mais alguma coisinha. 3,150 mais 2. 3,152. Beleza? Vou fazer mais um então para fechar de verdade, porque fiquei chateado que eu errei aquilo lá. Eu podia até regravar, mas é bom para vocês terem noção de como a gente pode errar. Aqui é o número de polegadas. Aqui eu estou antes do 1, então não tem polegada inteira nenhuma ainda. Né? Não tem polegada inteira nenhuma. Aqui eu estou no 0,2, 0,225, 0,250, 0,250. 0,250 mais 19. 0,250 mais 19 é 0,269. É o resultado correto. Beleza? Então isso aqui pode ser um pouco complicado, é muito tracinho para ver, às vezes esse número aqui até no simulador tá meio confuso, mas é assim que faz para calcular a polegada milesimal, beleza? É isso aí, agora por último, polegada fracionária. Bom, vamos lá, o último então que é a polegada fracionária. Lembrando, a polegada fracionária é um pouquinho diferente daquela polegada dos métodos normais. Aqui eu começo pela marcação. Aqui, o que é a primeira coisa que eu vejo? Que eu tenho 1,128, 2 sobre 128. Eu falei vírgula, mas é 2. É 1 sobre 128, 2 sobre 128, 3 sobre 128 e aí por diante. Beleza? Então aqui eu tenho 2 sobre 128. A primeira coisa que eu olho é essa marcação, onde bateu aqui, 2 sobre 128. 2 sobre 128, se eu simplificar, dá 1 sobre 64. Então eu tenho 1 sobre 64, beleza? Agora eu vou contar quantas casas tem antes do zero aqui. Né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então eu tenho 9, 1 sobre 64. Qual que era o macete? O 9 multiplica pelo último algarismo do denominador. 9 vezes 4, 36. 36 mais 1, 37 sobre 64. 37 sobre 64. Exatamente isso. Beleza? Então, a lógica aqui da polegada fracionária é um pouquinho diferente. Lembrando, devemos ter atenção às polegadas inteiras que vêm antes. Aqui, não tem nenhuma inteira ainda, mas deixa eu ver se tem outro exemplo. Aqui tem um bom exemplo. Aqui, não, pior que é quase um bom exemplo, não um bom exemplo ainda. Vamos fazer isso aqui então. Vamos lá. Aqui, se eu contar os tracinhos, quanto que dá? Aliás, vou começar do jeito que eu estou ensinando, né? Primeira coisa que eu olho é aqui. 1 sobre 128, 2 sobre 128, 3 sobre 128, 4 sobre 128, 5 sobre 128. Já temos onde bateu aqui, 5 sobre 128. Aqui, eu já andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 pauzinhos. Então, eu passei 15 e eu tenho 5 sobre 128. O que eu faço? Multiplico 15 por 8. Multiplico 15 por 8, que é o último algarismo do denominador. 15 vezes 8 dá 120. Estou fazendo de cabeça aqui, não sei se está certo não, mas eu acho que dá 120. 15 vezes 8, 120. 15 vezes 8 dá 120. 120 mais 5, 125. Então esse valor aqui, ele é 125 sobre 128. Beleza? Não tem como simplificar, eu deixo assim mesmo. Outro exemplo, vamos lá. Aqui, bateu o pauzinho no 3 sobre 128. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pauzinhos. 9 pauzinhos, 3 sobre 128.
9 vezes o 8 dá 72. 72 mais 3, 75 sobre 128. Tranquilo? Então, para a fracionária é assim. Lembrando, se eu puder simplificar, eu vou simplificar, sempre. Né? Esse aqui é parecido com o que a gente fez. Aqui eu tenho 15 pauzinhos. E aqui eu estou com 6 sobre 128. Lembrando, 6 sobre 128 é 3 sobre 64. Então eu tenho 15 e 3 sobre 64. 4 vezes 15 dá quanto? 4 vezes 15 dá 60. 60 mais 3, mais 3, 63 sobre 64. Beleza? Vou fazer mais um aqui. Aqui é um bom exemplo, porque aqui ó, já tem 2 polegadas inteiras. Então eu já sei que aqui é 2. Não, já vi que passou e é 2 aí. Antes eu deixei vazio, porque a gente não costuma colocar 0 ali. A gente costuma deixar vazio quando não tem nenhuma polegada inteira. Aqui eu tenho 2 inteiras já. O tracinho bateu em 5 sobre 128. Bateu em 5 sobre 128. E aqui, quantos pauzinhos eu já tenho? Já passei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Tem 13 pauzinhos. Lembrando, a contagem desses pauzinhos que tem até o 0, ele começa depois do inteiro. Né? Começa depois do inteiro. No caso aqui é o 2. Então eu tenho 13 pauzinhos. Certo? Tem 13 pauzinhos e aqui deu 5 sobre 128. 13 vezes 8 dá quanto? Lembrando, 8 é o último denominador do 128. 13 vezes 8 dá 80, mais 24 dá 104. 104 mais 5 dá 109 sobre 128, se minha conta deu certo aí de cabeça. E deu que eu estou com sorte hoje. Então é basicamente isso, gente. O processo está muito bem explicado no slide. O que é? Vejo onde bateu, acho lá, igual aqui, 5 sobre 128. Achei 5 sobre 128. Eu conto os pauzinhos, deu 13. Multiplico 13 pelo último algarismo aqui, ó, que no caso é 8. 13 vezes 8, né? Deu 104. 104 mais o 5, 109. 109 sobre 128, com 2 polegadas antes. Tranquilo? Eu vou passar para vocês esses simuladores. Brinque com eles e fiquem testando, que eu acho que é uma boa maneira de vocês aprenderem a visualizar. Porque se vocês conseguirem saber como que eu faço a visualização aqui, quando for o momento de pegar o aparelho e fazer na mão, vai ser muito mais simples. Beleza? É isso aí então, pessoal. Tem uma lista de exercícios para fazer sobre paquímetro, que é basicamente olhar e falar a medida. Resultados dos exercícios anteriores estão lá já. Se vocês têm algum amigo que não está fazendo exercícios, por favor, falem com ele para começar a fazer. Porque, como vocês podem ver, eu não estou passando um exercício muito difícil. É algo até simples e que é importante fazer para ganhar uns pontos, que é o que é importante para a gente aí, né? No IFES você tem que ter ponto para passar, então você não pode dar mole, tem que conseguir os pontos, principalmente aqueles que nem fácil, como esse exercício do paquímetro. Beleza? Então, façam exercício, estudem isso bastante. Qualquer dúvida, por favor, falem comigo. Não tem problema nenhum, manda mensagem, eu costumo responder rápido. Eu disponibilizei meu WhatsApp aí no e-mail que eu mandei para vocês, logo que a gente começou essas atividades online. Então, mandem mensagem, tudo tranquilo. E é isso aí. Beleza? Na semana que vem a gente vai ver um pouco sobre goniômetro, mas nós não teremos atividade. E é isso. Até a próxima semana. Bons estudos para vocês.